Roberto Fernandes. Essa é mais uma aula do seu curso de Conhecimentos Bancários para a carreira de bancos. Vamos às atribuições do Banco Central do Brasil. Mas antes, é importante... Beto, o que aconteceu com você? Vamos para a aula! Conselho Monetário, Banco Central, é hora de travar as competências do que uma tem a ver com a outra tem a ver com uma. E bora pra aula na tela pra você! Atribuições do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Aí, olha só, o Conselho Monetário Nacional tinha uma atribuição que era a seguinte: autorizar as emissões de papel moeda. Eu falei pra você, e o Banco Central tem uma: emitir moeda nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Perceba essa parte final aqui, que está expressa no artigo 10º, inciso 1, está sem efeito. Sem efeito. Porque quem sustentava essa parte final do dispositivo era o inciso 1 do artigo 4º da Lei 4595, que autorizava o Conselho Monetário Nacional a emitir papel moeda. Cabia ao Conselho Monetário autorizar a emissão de papel moeda. Só que agora não é mais assim. Essa atribuição foi revogada, perdão, aqui, ó, autorizar as emissões de papel moeda, a gente ainda pode botar o 1.1 que também foi revogado. Lembra? Estabelecer condições para que o Banco Central emita moeda. Esse dispositivo, ele também foi revogado. Então, com a revogação desse inciso 1 e 2 do artigo 4º, essa parte final aqui, ó, desse texto, está sem efeito. O que cabe agora é o Banco Central emitir moeda. Tudo bem? É isso. Agora, olha essa comparação aqui, ó, Conselho Monetário e Banco Central. Compete ao Conselho Monetário fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive contra a compra e venda de ouro e quaisquer operações em moeda estrangeira. Esse é o inciso 5º, artigo 4º, inciso 5º. O Banco Central, olha o que o Banco Central faz: ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e executar a política cambial. Perceba que há uma sinergia entre as atribuições do Conselho Monetário Nacional e as atribuições do Banco Central. Como você pode observar aqui, o Conselho Monetário fixa uma diretriz. O Banco Central é o depositário das reservas oficiais de ouro e executa a política cambial. É isso que você tem que ficar atento na hora da prova e não me venha errar essa questão. Tudo bem? Então é isso, ó. Tem um bate-bola entre as duas. Daí, olha o que acontece, tem mais. Compete ao Conselho Monetário Nacional disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Compete ao Banco Central exercer o controle do crédito sob todas as suas formas. Perceba, um disciplina, o outro exerce o controle. Tá vendo que dá pra fazer uma tabela comparativa entre Conselho Monetário e Banco Central? Um manda, o outro executa. Essa tabela já foi mais perfeita, porque o Banco Central, ganhando autonomia, passa a fazer coisas que o Conselho Monetário não manda mais ele fazer. Ele tem autonomia pra fazer sozinho. Olha a atribuição número 4, ó. Era uma bonitona que ficava aqui. Competia ao Conselho Monetário regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições, as operações de redesconto. Cabe agora ao Banco Central realizar as operações de redesconto e empréstimos às instituições financeiras bancárias. E pela Lei Complementar 179, cabe ao Banco Central regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições, as operações de redesconto e de empréstimo de liquidez. Tudo que estava no Conselho Monetário foi transferido para o Banco Central. O Conselho Monetário, coitado, não faz mais essa quarta atribuição. Cabe ao Banco Central regulamentar a operação de redesconto e o Banco Central realizar a operação de redesconto. Nessa fase do conhecimento, o que eu quero que você saiba é que redesconto é quando o Banco Central, do alto da sua Banco Centralzice, empresta dinheiro para as instituições financeiras bancárias. O Banco Central empresta dinheiro para os bancos. É isso que você tem que saber nesse momento, tá bom? E ele estipula uma taxa de juros, ele cobra juros. Se o banco devolve o dinheiro no mesmo dia, é sem juros. Se ele devolve em um prazo maior, aí já vai ter que pagar juros. É isso. Então, redesconto pode ser intraday ou pode ser mais de um dia. Ou seja, intraday é dentro do mesmo dia. E ultraday, por exemplo, né, que é mais de um dia. É isso. Agora tem mais, ó. Compete ao CMN estabelecer as metas para a inflação. Compete ao Banco Central cumprir a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário. O Banco Central se utiliza das políticas monetárias para tentar cumprir a meta estabelecida. Percebe esse bate-bola que eu falei para vocês? É isso. E tem mais uma, ó. Compete ao CMN regular a Constituição, regular o funcionamento e a fiscalização das instituições, bem como regular a aplicação das penalidades. O Banco Central, cabe ao Banco Central, a partir dessa regulação, conceder autorização às instituições financeiras a fim de que possam funcionar no país, instalar ou transferir suas sedes ou dependências, inclusive no exterior. Compete ao Banco Central autorizar a sua transformação, autorizar a sua fusão, para que elas sejam fundidas, incorporadas ou ter prorrogados os prazos concedidos para o funcionamento. Tudo isso é com o Banco Central. Então, quem é que cria a norma que autoriza e estabelece requisitos para a criação dos bancos? Conselho Monetário. Quem é que autoriza os bancos a funcionar? O Banco Central. E o Banco Central vai autorizar essas instituições a funcionar à luz da regulação que o Conselho Monetário fez. Então, o Conselho Monetário faz uma regulação e o Banco Central executa. Olha só aqui, ó, vendo de pertinho com o Betão. Você vai ter aqui, ó, o Conselho Monetário Nacional regula a Constituição. O que é a Constituição? A criação, o nascimento da instituição. E cabe ao Banco Central, à luz dessa regulação, autorizar efetivamente o seu funcionamento. Tudo bem? É isso. Daí, turma, fica atento, ó, que nós temos ainda dentro desse contexto do Conselho Monetário regular a Constituição, ele também regula a fiscalização. Por isso, o Banco Central, olha só, cabe ao Bacen autorizar também a venda, a alienação é venda, ou por qualquer outra forma, transferir o controle acionário de um banco para outro. A verdade é que a alienação, se tecnicamente é transferência de domínio. Transferência de domínio. Por que a pessoa diz que o cara só assiste televisão, ele é um alienado? Ah, você só assiste televisão, você é um alienado, você só assiste certa emissora de televisão, você é um alienado, né? Por que é alienado? O que tem a ver alienado? Porque a pessoa não se controla, não se domina, quem domina é o outro. O outro passa a visão daquilo que ele tem que ser, como tem que agir, como tem que pensar. E você, como um zumbi, só vai cumprindo aquilo. É verdade, se passou na televisão, é certo. É isso. Isso é ser uma pessoa alienada, não pensa por si mesmo, tá bom? A alienação é a transferência do domínio. E agora, ó, passa pela autorização do Banco Central do Brasil, tá? Aí, turma, olha só.
Tem mais, ó, sobre o regular. Cabe ao Banco Central exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas, podendo ir de simples advertências aos administradores até a liquidação extrajudicial da instituição. Fechar o banco. É cumprindo essa segunda parte de fiscalização das instituições financeiras e aplicar a penalidade. Tá bom? É isso. Agora sim, vamos pegar o artigo 9º, artigo 10 e artigo 11, estabelecendo, e vai, 12, 13, as atribuições do Banco Central. Bora que bora. Olha só o meu problema aqui agora, eu vou falar só do Banco Central, tá? Eu fiz aquela comparação com o Conselho Monetário e o Banco Central, para você entender como é que você pode usar isso na sua prova, como dica de prova, comparar Conselho Monetário com o Banco Central, mas agora nós temos o seguinte: compete privativamente ao Banco Central emitir moeda papel e moeda metálica. Olha a parte sem efeito aqui, nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Por que está sem efeito, Beto? Horas, por quê? Sem efeito. O certo era a Lei Complementar 179 ter revogado o inciso 1 e reescrito o outro, dizendo apenas compete ao Banco Central emitir moeda papel e moeda metálica. Ponto. Agora, com essas condições de limite aqui, complicou tudo, tá? Mas está sem efeito. Sem jurídica e tecnicamente falando, sem efeito, tá bom? Agora, compete ao Banco Central executar os serviços do meio circulante. Aqui não tem jeito. Eu tento pensar em outro exemplo, mas eu só lembro de mim. Com 17 anos, 18 anos, super apaixonado, pegando a nota de R$1 e escrevendo um coraçãozinho e papapá e tudo mais, todo bonitinho, frufruzinho, escrevendo um poema, né? À luz da música do Um Bom Lugar para Ler um Livro. Como é que é aquela música lá? Esqueci o nome do autor, do compositor, de quem canta. Só sei que um dia frio, um bom lugar para ler um livro, R$1 no bolso, só pensando em você. Mais ou menos assim, se R$1 no bolso eu tô acrescentando. E aí eu lá escrevia na nota, estava na parada de ônibus, entrei, paguei minha passagem e dei R$1 pra ela, pra, né, ser aquela coisa, Djavan que fez essa música. E aí, pra ficar, nossa, né, que legal, pensou em mim, poxa, escreveu na nota de dinheiro, me deu e tal. Não! Não me quis! Depois, aquele lerdo demais também, R$1, vai ficar na nota de 10, né, sabe-se lá. Mas a ideia não era isso, era o romantismo da coisa. Essas notas, gente, escritas. Na minha época tinha outra coisa também. Na minha época era comum as pessoas colocar frases. Eu me relaciono pela quantia aqui estipulada nessa nota. Não era bem assim que estava escrito. Eu pago essa quantia caso você aceite se relacionar comigo. E botava o número do telefone na nota. E aí não tinha celular, não tinha no máximo SMS, né? E aí as pessoas faziam isso. E aí quem se interessasse, ousasse, ligava para aquele número que estava na nota e receberia um valor correspondente ao expresso na nota para se relacionar com a pessoa indicada, é claro, né, ali naquela nota. Isso era comum. No banheiro, mas não teve sistema financeiro. Bom, no sistema financeiro, essas notas precisam ser saneadas, trocadas. Sabe aquela nota rasgada também? Eram 3 coisas muito comuns, que hoje você se vê pouco. Nota rasgada, vocês verem notas rasgadas por aí? Eu quase não vejo mais. Nota rasgada, suja, com frases, né? Essas coisas estavam escritas nas notas. Mofadas, mal cheirosas e tudo mais. Isso aí diminuiu muito a incidência. Pelo saneamento do meio circulante. A troca desse dinheiro velho, rasgado, sujo, escrito com a minha mensagem, por notas novas, limpas, cheirosas não. É isso. Agora é com nota de R$200 que se faz essas coisas, né? Não sei. Bom, aqui a ideia não é o valor, mas sim essa atividade, né? E outra coisa, assista ao filme. Existem 2 filmes aqui que vai te mostrar isso muito bem, que se aproveitaram do serviços do meio circulante. Aquele filme lá que tem, caramba, uma mulher topíssima, só faz filme top e participa de uma série também, que ela é poderosíssima. Como é que é? Loucas por amor e doidas por dinheiro. Como é que é o nome desse filme? Loucas por sexo e sedentas por dinheiro. Loucas por amor querendo dinheiro. Eu tenho um filme assim, agora não me lembro não, tá? Mas eu vou lembrar aqui. Loucas por amor, querendo dinheiro. Não, eu não lembro, procura aí. Loucas por amor e viciadas em dinheiro. E viciadas em dinheiro. Mostra o que é o saneamento do meio circulante. E você pode assistir um filme nacional. Aí, eu só quero um filme nacional. Assalto ao Banco Central. Assalto ao Banco Central. Tá? Assiste um desses 2 aí. Loucas por amor, viciadas em dinheiro. Lembrei aqui, no ponto eletrônico. Tá? Então, turma, vocês sabem, né? Nossas aulas são gravadas no ao vivo e ao vivo ainda que no gravado. Não importa quando você esteja assistindo essa aula. Ela é ao vivo pra você. Tá? Então, ó, vambora. Aí, nós temos aqui o inciso 3º. Inciso 3º. É ela aqui, ó. O meu produtor tá dizendo aqui. Diana Keaton. É Queen Latifah. Eu acho que é essa daí. Sei que ela é uma atriz topíssima. Ó, compete ao Banco Central, inciso 3, determinar o recolhimento de até 100% do total dos depósitos à vista e de até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras. Seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da dívida pública federal. Ou seja, através de recolhimento em espécie de dinheiro vivo. Em ambos os casos, entregues ao Banco Central do Brasil, a forma e condições por ele determinada. Aqui, turma, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, é que se você vai lá e deposita R$10.000 em banco, R$10.000, um percentual que pode ser de até 100% isso em conta corrente. Depositei R$10.000 no banco, esse banco pode ser obrigado a depositar no Banco Central até 100%. Até 100% dos depósitos feitos em conta corrente. Ou até 60% se você fizer uma aplicação financeira. De uma aplicação de um CDB, não é 100%, de um CDB é até 60%. De quê? De títulos. Tá? 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras. Que título contábil seria isso? Uma aplicação financeira, um CDB, um depósito a prazo. E aí pode ser de 100% ou de 60%. É por isso que o depósito à vista não é remunerado. É por isso, ele não pode ser remunerado. Sabe por quê? Justamente porque o Banco Central pode requisitar até 100% dele. Imagine o banco remunerando o investidor financeiro, pagando 12% de juros para ele, e o Banco Central requisitou esse dinheiro lá para o depósito compulsório. E aí? O banco vai ficar no prejuízo mensal de 12%, no prejuízo anual de 12%? Não vai. Depósito à vista não pode, nem que o banco queira. Ele não pode remunerar. Não pode. Tá bom? É isso. Agora, turma, nós temos aqui o inciso 3º ainda, continuando, ele diz o seguinte, ó, que o Banco Central determina o recolhimento de até 100% do depósito à vista e até 60% de outros títulos, podendo
adotar percentagens diferentes em função das regiões geoeconômicas, das prioridades que atribuir às aplicações financeiras, da natureza das instituições financeiras e pode ainda determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras condições por ele fixadas. Olha só, lembra que eu disse que o Conselho Monetário orienta a aplicação dos recursos. A gente disse que 25% do saldo médio das contas correntes precisam ser aplicadas no mínimo no crédito rural. Se o banco não aplicar 25% no mínimo do saldo médio das contas correntes no crédito rural, para financiamentos do crédito rural, esse dinheiro vai para o Banco Central. Então, para você entender, atualmente o depósito compulsório está em 40%, mas isso pode mudar a qualquer momento do dia, não é isso que cai na prova. Está em 40%. Além dos 40% do depósito ao compulsório sobre conta corrente, caso esse banco não use 25%, ou seja, além dos 40%, a pessoa depositou R$100 na conta corrente, 40 já vai para o Banco Central. O banco fica com 60 para emprestar. Desses 60, do saldo médio disponível, 25% desses 60 tem que ser destinado a crédito rural. Se não for, se ele não destinar, vai para o Banco Central também. Ah, eu sou um banco urbano, eu só empresto para crédito urbano. Então 25% das disponibilidades que ele tinha para emprestar, 25% dos 60 vão lá para o depósito compulsório. É isso, ele tem que aplicar em crédito rural. Tudo bem? Ele não tem escolha. Ah, Beto, dentro dos 40% do exemplo que você deu? Não. Veja, tem 40% que já foi para compulsório. Me restou no banco 60%. Desses 60% eu ainda tiro 25% para crédito rural. 2% para microcrédito. E se eu não emprestar para as áreas que me foram orientadas a emprestar? Aí esse dinheiro vai lá para o compulsório. E não vai ser remunerado pelo Banco Central. Depósito compulsório não é remunerado pelo Banco Central. Tudo bem? É isso. Ainda compete privativamente ao Banco Central, olha só, receber o recolhimento compulsório de que trata o inciso anterior. Então, pelo inciso terceiro, que a gente viu, ele determina o percentual. No inciso quarto, ele recebe o recolhimento desse percentual. Entendeu? E vem mais, compete ao Banco Central realizar operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras públicas e privadas, consoante remuneração, limites, prazos, garantias, formas de negociação e outras condições estabelecidas em uma regulamentação. Feita por quê? Pelo Conselho Monetário? Não. Regulamentação por ele, editada. O próprio Banco Central é que regulamenta. O próprio Banco Central é que regulamenta. Entendeu? Então, fique atento, fique atento. Cabe ao Banco Central do Brasil exercer o controle do crédito sobre todas as suas formas. Lembrando, você já sabe o que é redesconto, Banco Central emprestando dinheiro para bancos. E eu chamo também de empréstimo com instituições financeiras no momento adequado. Eu vou explicar para vocês a diferença, tá? Ambos são modalidades de empréstimo. Tanto o redesconto quanto o empréstimo são modalidades do Banco Central emprestando dinheiro para os bancos. Tá bom? É isso. Vamos falar mais detalhadamente mais à frente. Ainda compete ao Banco Central efetuar o controle de capitais estrangeiros nos termos da lei. Dinheiro estrangeiro que vem para o Brasil é controlado pelo Banco Central. Tem mais. Compete ao Banco Central ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de direitos especiais de saque e fazer com essas últimas todas e quaisquer operações previstas no convênio constitutivo do Fundo Monetário Internacional. Tá? Então, o que você precisa saber é depositário das reservas oficiais de ouro e de moeda estrangeira. Essa parte final aí tá aí, mas nunca caiu em prova não. Cabe ainda ao Banco Central exercer a fiscalização das instituições financeiras, aplicar penalidades previstas, conceder autorização às instituições financeiras a fim de que elas possam funcionar no país, se instalar aqui, serem transformadas, fundidas, incorporadas, lembra daquela comparação que a gente fez? Praticar operações de câmbio, conceder autorização às instituições para que elas possam praticar operações de câmbio, operações de crédito real e venda habitual de títulos de dívida pública federal, estadual, municipal, ações, debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito imobiliário. Não são títulos delas, são títulos de empresas e ele pode negociar. Ter prorrogado o prazo concedido para funcionamento, alterar os seus estatutos. Se um banco quiser alterar seu estatuto, tem que passar por uma... Eu não vou pedir por um pedido de autorização. Eu altero meu estatuto e o Banco Central tem que aprovar essas alterações. Tá bom? Ele tem que passar por uma apreciação. E ainda, alienar ou, por qualquer outra forma, transferir seu controle acionário. E ainda, compete privativamente ao Banco Central estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, assim como estabelecer condições para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, segundo normas que forem expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Tá bom? Então perceba que ele estabelece condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração. Beto, ele vai colocar condições para assumir meu cargo? Você não! É cargo de direção. Você está entrando para ser escriturário, vai ser bem remunerado, vai ganhar bem, mas calma lá, né? Quando você se tornar diretor do banco ou da Caixa Econômica, aí sim, se tornando diretor, aí sim, tá bom? É isso. E mais, compete ao Banco Central do Brasil efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais, consoante remuneração, limites, prazos, formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulamentação por ele editada, sem prejuízo do disposto no artigo 39 da Lei Complementar 101, é a LRF, redação dada pela Lei Complementar 179. Então veja que o Banco Central pode comprar e vender títulos públicos federais para controlar a oferta monetária e controlar a taxa de juros. Beleza? Então é isso. Inciso 12, aí para conta, perceba que é ele que regulamenta, não é mais o Conselho Monetário. Ele efetua como instrumento de política monetária compra e venda de títulos públicos, é o que a gente chama de operações de overnight ou operações de mercado aberto. Operações de open market. Eu falei errado, viu? É operações de open market ou de mercado aberto que acontecem no overnight, de um dia para o outro. Operações de open market, operações de market mercado, open, aberto. Horas. Inciso 13. Compete privativamente ao Banco Central determinar que as matrizes das instituições financeiras registrem cadastros das firmas que operam com suas agências há mais de um ano. E o 14. Aprovar seu regimento interno. Olha só, eu disse para você que eu ia te provar que aquele dispositivo lá do Conselho Monetário Nacional estava revogado. Eu disse que eu iria provar para você que ele estava revogado. Eu falei. Tá aqui, ó. Regular os depósitos a prazo. Cadê? Aprovar o regimento interno e as contas do Banco Central. Revogado. Ele não faz mais isso não. Não faz mais isso mesmo. Tá bom? Não faz mais isso mesmo. Quem aprova seu regimento interno é ele, o próprio Banco Central, porque ele tem autonomia. Ele elabora e aprova o seu próprio regimento interno. Tá? E efetuar como instrumento de política cambial operações de compra e venda de moeda estrangeira e operações com instrumentos derivativos do mercado interno, consoante remuneração, limites, prazos, formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulamentação por ele, editada. Ele quem? O próprio Banco Central.
Tá bom? Então, é isso, turma. Bom, vimos aqui as atribuições do artigo 9º e agora nós vamos ter um segundo grupo de atribuições. Como a gente vai ter um segundo momento aqui de atribuições do Banco Central, mais algumas disposições atinentes ao que a Constituição fala sobre o Banco Central, vamos deixar para ver esse assunto aqui no nosso próximo bloco. Então, vamos ter competência